Prezados professores do ensino superior, é com grande entusiasmo que saúdo a todos vocês que se reuniram para discutir a integração da inteligência artificial na formação de profissionais do ensino superior. Parabéns por dedicar seu tempo e esforço em explorar como a tecnologia pode ser usada para melhorar a educação e preparar nossos estudantes para o futuro. Sei que sua discussão será produtiva e inovadora e tenho certeza de que seus insights serão valiosos para moldar o futuro da educação. Desejo a todos uma reunião inspiradora e produtiva. Atenciosamente, ChatGPT. Boa noite para todo mundo, boa noite para nós que estamos aqui. Esse é o aulão DC5. Uma oportunidade de estar numa sala de professores super democrática para discutir assunto do momento, e o assunto do momento é inteligência artificial. O pânico do momento é inteligência artificial. E eu já vi muita coisa em posts, eu já vi muita coisa falada por professores, eu postei algumas coisas na minha rede do LinkedIn e a resposta foi bombástica, eu fiquei bastante impressionada. Isso tudo me motivou a pensar em um aulão DC5, não do tipo, vamos usar inteligência artificial como, mas do tipo, como essa inteligência artificial está chegando para a gente e o que a gente tem na mão? Como que a gente vai lidar com isso? Quais são os novos repertórios que a gente precisa para lidar com essa inteligência artificial que está chegando? Vamos lá, eu fiz algumas telas para deixar, para a gente poder ter um referencial para acompanhar, e vocês vão ver a primeira tela da... A chamada que eu fiz foi bem essa. Que mundo é esse, prof? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? A gente está vivendo agora o mundo das tecnologias com inteligência artificial. E o processo ensino-aprendizagem é impactado diretamente a partir do momento em que o aluno começa a encontrar nesses recursos oportunidades de acelerar atividades e entregar e se divertir, talvez até, com o uso da inteligência artificial. Mas a grande sacada que eu acho que a gente deve ter em mente é conhecer a inteligência artificial e, do ponto de vista didático-pedagógico, pensar em como eu vou lidar com ela, porque no momento não passa pela minha cabeça rejeitar. No momento passa pela minha cabeça o seguinte: eu quero fazer isso trabalhar para mim, porque aqui quem é a autoridade sou eu, não ela. Então eu quero a inteligência artificial para trabalhar para mim. E é nesse espírito que eu montei a curadoria que eu vou mostrar, que eu estou mostrando para vocês hoje. Quem está chegando, bem-vindo. Esse é o aulão DC5. Uma vez por mês a gente se reúne, discute assuntos e depois eu edito e subo para o canal do YouTube para ficar eternizada a nossa reunião. E vocês, sempre que precisarem, poderem consultar. Combinado? Então tá aí. GPT é a famosinha. GPT ficou famosinha porque ela ganhou notoriedade e todo mundo está entrando no chat, que é uma das plataformas da OpenAI. A OpenAI tem outras coisas ali, ela é dona de outras tecnologias por inteligência artificial. Mas o chat ganhou o público porque eles colocaram a versão beta para poder treinar a inteligência, eles colocaram a versão beta gratuita. Então, o primeiro detalhe é o seguinte: o que a gente sabe até agora é que a OpenAI abriu por 3 meses. Portanto, teoricamente, a gente vai até março nessa febre de todo mundo usando o chat, tá? E depois de março, obviamente, em algum momento eles vão monetizar a ferramenta, e monetizando a ferramenta a gente não sabe o que vai ficar aberto e o que vai ficar só para monetização. Mas até o momento, a grande sacada do chat estava em ser quase indistinguível um texto produzido pelo chat e um texto produzido por uma pessoa.
Na verdade, agora, 2 meses passados e depois de algumas pesquisas que eu andei fazendo, não é tão difícil assim de descobrir. E ao final desse nosso encontro, eu vou dar para vocês as 4 diretivas que o próprio GPT me deu, porque eu perguntei para ele como que eu reconheço um texto feito pelo GPT-3. E ele me contou porque ele é honesto. Então tá lá, nada é impossível para quem conhece a limitação da inteligência artificial. Mas eu acho que antes de começar a falar disso, eu quero mostrar para vocês uma outra oportunidade de entrar com tecnologias de inteligência artificial. A Eluna, ela tem um propósito diferente da OpenAI. A OpenAI, ela é a dona das ferramentas em inteligência artificial que ela compartilha. A Eluna é uma curadoria que gira o mundo em torno de tudo o que tem de assistência em inteligência artificial para todas as áreas, e essa curadoria é revista semanalmente. Numa comparação, é como se a OpenAI fosse a Microsoft, que é dona do Office, e a Eluna fosse o Google da inteligência artificial. Ela é um buscador. Ela vai lá semanalmente ver quem é que está trazendo novidades, em que área. E quando você entra no espaço da Eluna, você pode procurar o que você quiser, de música a sintetizador de voz, a criação de avatar, a edição de vídeo, animação, texto, imagem, tudo. Então, o primeiro ponto que eu quero fechar aqui nesse nosso encontro é justamente esse. Pesquisando, eu descobri que o ChatGPT é o famosinho. A OpenAI, ela ficou famosinha. Mas será que ela é a melhor? Não sei. E a primeira parte é esse primeiro passo, esses primeiros minutos, eu queria dedicar a isso. Tá todo mundo falando do chat, da GPT, e na verdade ela não é a única. Então, como docente, me interessa saber o seguinte: quais são os limites para eu explorar a inteligência artificial? E a pegada toda desse nosso papo, que daqui a pouco eu vou abrir para a gente trocar ideias, é a seguinte: eu quero a inteligência artificial trabalhando para mim. Eu não quero rejeitar, eu quero ela do meu lado. Portanto, eu quero conhecer um pouco mais da inteligência artificial e quero saber aonde estão os pontos fracos dela. Porque quando eu sei dos pontos fracos da ferramenta e dos pontos fortes da ferramenta, eu consigo fazer curadorias melhores. Eu consigo produzir experiências de aprender muito melhores. Então, vem comigo, vamos lá, vamos continuar aqui. Eu fiz um apanhado geral, vocês têm o QR Code no slide anterior. A surpresa é que quem ficar até o final, todo o material de apresentação já está formatado em PDF e vocês vão conseguir baixar aí no celular. É só apontar a câmera para o QR Code e vocês vão conseguir baixar no celular essa apresentação para ter os links de acesso a tudo o que eu estou falando aqui, combinado? Bom, então a Eluna, eu trouxe alguns exemplos de inteligência artificial que eles fazem a curadoria, que eles sugerem, tanto para textos, quanto para imagens, quanto para vídeos, quanto para áudio, sintetizador de voz e muita coisa mais. Esses então começam a ser os concorrentes da OpenAI. E aí a gente começa, quando você tem muita opção, fica melhor de trabalhar, porque você pode escolher melhor aquilo que te serve. E a minha experiência com a OpenAI acabou não sendo no ChatGPT. Eu resolvi trazer para vocês uma outra plataforma que eles têm lá na OpenAI, que foi a plataforma que eu passei fazendo experimentos nas últimas 2 semanas. Antes de falar de plataforma, o que é uma inteligência artificial do ponto de vista de neuroprocessos ou de processos de construção de ideias, pensamentos, textos, imagens e por assim vai. Toda a inteligência artificial,
é uma ferramenta generativa. E aí começa a ter um diálogo entre didática e inteligência artificial, porque a hora que eu comecei a estudar inteligência artificial, eu vi que a inteligência artificial da GPT ela é generativa. Eu falei, opa, eu trabalho com estratégias generativas. Aliás, eu trabalho com 3 classes de estratégias quando eu formo professores para formação por competências. Eu trabalho com as mnemônicas, com as estruturais e com as generativas. E as generativas, a característica de uma estratégia generativa na didática é aquela que consegue integrar e compor informações em tempo real. E aí, quando eu passei por esse momento, eu falei assim, poxa, então tá, a sacada da inteligência artificial é que ela vai trabalhar de forma generativa. Portanto, tudo que eu trabalhar em neuroprocesso de aprendizagem abaixo do generativo, ela faz. E é aí que eu começo a ser mais esperta que a inteligência artificial. Denise, não entendi muito bem. Calma, vem comigo e vamos seguir o caminho que você vai entender já já. É exatamente nesse contexto que o mundo se encheu, o mundo educacional se encheu de notícias, algumas alarmantes, algumas esperançosas, algumas ansiosas e algumas do tipo, pera lá, acho que a gente tem que repensar muita coisa. E no fim, a gente tem mesmo que repensar muita coisa. Não dá para resolver inteligência artificial hoje no ensino superior com os recursos que a gente tem usado nos últimos 10 anos, não vou nem voltar para trás, tá? De 2013 para cá, então vamos pensar assim, tudo que eu faço de atividades, de experiências de aprender, de trilhas de aprendizagem, de espaços de aprender, eles precisam ser revistos agora, porque a inteligência artificial, ela facilmente pode ser usada pelo estudante para compor alguns tipos de aprendizagens ou alguns tipos de atividades de aprendizagem que antes não existia. A partir daí, eu começo a pensar que realmente eu, como docente, preciso de novas competências. Eu, como docente, preciso de novas ideias. A GPT, ela tem 3 destaques importantes para se fazer. Ela não está conectada na internet. Então, a informação que ela traz para você não é em tempo real. Ela é um banco de dados. A base de dados, a memória da GPT-3, ela foi construída até 2021. Portanto, se existe alguma informação na sua área de 2022 para cá, não vai aparecer na GPT-3. Isso é outra coisa importante. E a terceira coisa importante que, estudando o próprio site da OpenAI falando sobre a GPT-3, outros sites falando sobre inteligência artificial, é que a inteligência artificial, quando ela dá a resposta, ela não diferencia qualidade. Então, se você perguntar para ela quais são os melhores artigos científicos em um determinado assunto, ela vai olhar para o banco de dados dela e ela vai pegar a frequência de citação como critério de melhor. E se em algum momento do tempo e do espaço houve uma informação falha na sua área, e essa informação falha, ela se reproduziu durante muito tempo, e depois com a tecnologia essa informação foi corrigida, fatalmente essa informação falha vai aparecer na curadoria da resposta da inteligência artificial. Se você não sabe disso, você pega a resposta. Acontece a febre que a gente viu acontecer. As respostas são de difícil diferenciação. Eu vou provar para vocês que ela não é de difícil diferenciação. E quando a gente chegar até o final disso tudo que eu vou comprovar, eu vou refazer a primeira pergunta, aquela pergunta que eu joguei na provocação. Se eu dou para o meu aluno uma atividade que pode ser feita pelo ChatGPT, então eu devo repensar as atividades que eu estou pedindo? Eu ainda não respondi essa resposta, mas essa pergunta. Mas é para responder essa pergunta
que a gente conversa no dia de hoje. Bem-vindo todo mundo que está chegando. Estamos aqui pensando a inteligência artificial porque eu quero que ela seja minha assistente. Eu quero que ela trabalhe para mim. Ela pode trabalhar para o aluno? Até pode, mas eu quero que ela trabalhe para mim. E é aí que está a minha autoridade docente, quando eu consigo fazer ela trabalhar para mim. Então tá lá. A pergunta provocadora que eu lancei nas minhas redes sociais foi bem essa. Essa foi uma pergunta que eu vi no meu perfil, no meu feed do LinkedIn, passou várias vezes, vários posts diferentes, várias pessoas diferentes reciclando essa mesma pergunta. Provavelmente algum professor realmente escreveu isso e falou assim, pô, tem que repensar. E a questão toda é, será que tem que repensar? Existem vários pontos de vista para a gente responder esse repensar. Eu quero oferecer o meu para vocês. Vem comigo e vamos falar de taxonomia de Bloom na versão mais recente, na versão que eu normalmente formo professores, que é a versão da pirâmide. Se vocês prestarem atenção, eu vou olhar aqui para o lado, que eu tenho uma outra tela aqui do lado que fica melhor de eu enxergar. Não estou virando a cara para ninguém, tá bom? Vocês devem estar vendo o meu mouse aí. Veja só, na dimensão do conhecimento, que é a dimensão aonde o ChatGPT vai oferecer material, seja para você usar como curadoria, seja para o estudante fazer atividade, para você usar como material de aula, existem 4 categorias: fatos, conceitos, procedimentos e metacognição. O que está acontecendo? Até hoje, quase sempre, na grande maioria, sem demérito nenhum, mas faz parte daquilo que a gente vem reproduzindo ao longo dos anos, ao longo das décadas. Eu fui formada assim, todo mundo foi formado assim. Então, gente, vamos olhar o problema de frente e desapegar da ideia que, é uma crítica. Não é uma crítica, mas, na grande maioria das vezes, as atividades que a gente propõe como atividade de fixação ou avaliação formativa, elas estão nas 3 primeiras categorias do conhecimento: fatos, conceitos e procedimentos. Isso tudo o ChatGPT faz. Isso tudo qualquer inteligência artificial faz. Então é a partir daí que eu quero construir o pensamento com vocês, que são docentes e que querem pensar, tá, então como é que eu lido com isso dentro do meu universo docente, dentro desse universo que eu tô de fazer curadoria, de levar aprendizagem, de fazer trilhas de experiências de aprender, de avaliar o desempenho da aprendizagem dos estudantes na graduação do ensino superior. Quando a gente trabalha com conceitos, fatos e procedimentos em qualquer um dos níveis do processo cognitivo, então do lado de cada pirâmide são os níveis do processo cognitivo, do mais simples ao mais complexo. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta, como eu já falei para vocês, generativa, e ela é apta a trabalhar até o nível D do processo cognitivo, que é o analisar. Em alguns casos ela consegue avaliar, eu testei, ela consegue, tá? Mas no inovar ela não consegue não. E no metacognitivo ela não consegue não. Então, qual é a grande sacada que a gente tem agora nesses primeiros 20 minutos de papo que a gente está tendo? Se você quer fazer a inteligência artificial trabalhar com você, você precisa subir na pirâmide dos 3 degraus iniciais, das 3 categorias do conhecimento. Você precisa começar a pedir no metacognitivo. E é isso que eu vou dar de exemplo para vocês agora. Eu vou mostrar como é que eu fiz isso agora em um exemplo bem simples.